Esdras 10. Enquanto Esdras estava chorando e confessando, chorando prostrado diante do templo, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças reuniram-se em volta dele. Eles também choraram amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel e um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: Fomos infiéis com nosso Deus, quando nos casamos com mulheres estrangeiras precedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor, e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que isso seja feito conforme a nossa lei. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez-se então uma proclamação em todo Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Israel. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém. E no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou e lhes disse: Vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confessem seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: Você está certo, devemos fazer o que você diz. Mas há muita gente aqui, e esta é a estação das chuvas, por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, esta questão não pode ser mais resolvida em um dia ou dois, pois foram muitos os que pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia. Depois que cada homem de nossa cidade se casou com mulher estrangeira, venha numa data marcada, acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade, para que se afaste de nós a ira e o furor do nosso Deus, por causa desse pecado. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikvá, apoiados por Mesulão, e o levita Sabetai, discordaram, e assim os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu os chefes de famílias, um de cada grupo de famílias, todos eles chamados por nome. E no primeiro dia do 10º mês, eles se assentaram para investigar cada caso. No primeiro dia do 1º mês, terminaram de investigar todos os casos de casamentos com mulheres estrangeiras. Entre os descendentes dos sacerdotes, esses foram os que se casaram com mulheres estrangeiras. Entre os descendentes de Jesua, filho de Josadaque, e de seus irmãos Maazeias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Eles apertaram as mãos em sinal de garantia que iam despedir de suas mulheres, e cada um apresentou um carneiro do rebanho como oferta por sua culpa. Entre os descendentes de Imer, Anani e Zebadias. Entre os descendentes de Arim, Maazeias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Entre os descendentes de Pazur, Elioenai, Maazeias, Ismael, Nataniel, Josabade e Eliasa. Entre os levitas, Josadabe, Simei, Quilaías, também chamado Quilita, Petaías, Judá e Eliezer. Entre os cantores, Eliasibe, entre os porteiros, Salom, Telem e Uri. E entre os outros israelitas, entre os descendentes de Parás, Ramias, Jeias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Entre os descendentes de Elão, Matanias,
Zacarias, Jeiel, Abdi, Jeremote e Elias. Entre os descendentes de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabadias e Aziza. Entre os descendentes de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Entre os descendentes de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jeremote. Entre os descendentes de Paate, Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maaseias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Entre os descendentes de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías e Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Entre os descendentes de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Entre os descendentes de Bani, Maadal, Amrão, Uel, Benaia, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jaazai. Entre os descendentes de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadbai, Sarai, Azarael, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Entre os descendentes de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos esses tinham se casado com mulheres estrangeiras e alguns deles tiveram filhos dessas mulheres.